Imagine uma história tão grandiosa que moldou o destino de nações. Uma história não apenas sobre um homem, mas sobre a própria essência da liberdade, da fé e da rebelião contra o poder absoluto. Agora imagine essa saga com a escala colossal e o terror iminente de Shingeki no Kyojin, misturados com a mística desértica e a guerra política de Duna. Prepare-se, porque vamos mergulhar na história de Moisés como você nunca viu antes. Esta não é a história que você ouviu na infância. Esta é a crônica de um príncipe que se tornou pária, de um pastor que se tornou profeta, um homem que, armado apenas com um cajado e uma fé inabalável, declarou guerra ao império e aos seus deuses. Nossa jornada começa no coração do Egito, o império mais poderoso do mundo. Aqui, o faraó não é apenas um rei, ele é visto como um deus na terra. Seu poder é absoluto, sua palavra é lei. E sob seu jugo, um povo inteiro sofre, escravizado, suas preces abafadas pelo som dos chicotes e pelo trabalho forçado. A vida deles não tem valor, suas esperanças são pó no deserto. Em meio a esse desespero, uma profecia aterroriza o faraó. Uma criança nascerá entre os escravos hebreus e os libertará. A resposta do tirano é brutal e impiedosa. Um decreto de morte para todos os recém-nascidos. Mas a esperança, por mais frágil que seja, encontra um caminho. Uma mãe, desesperada para salvar seu filho, o coloca em um cesto de junco e o entrega às águas do Nilo, confiando seu destino a um poder maior. É um ato de fé pura, em meio ao terror absoluto. E o destino, com sua ironia peculiar, leva essa criança direto para os braços da filha do faraó. Ele é nomeado Moisés, salvo das águas, e é criado como um príncipe do Egito, no centro do poder que oprime seu próprio povo. Ele cresce com todo o luxo e privilégio, ignorante de sua verdadeira identidade. Ele é um dos opressores, vivendo uma mentira dourada. Porém a verdade, como a água, sempre encontra uma rachadura para vazar. Moisés vê a brutalidade do sistema. Ele testemunha um feitor egípcio espancando um escravo hebreu até a morte. E nesse momento, algo dentro dele se quebra. O sangue de seus ancestrais ferve. Em um acesso de fúria, ele ataca o feitor e o mata. O príncipe se torna um assassino. A mentira de sua vida desmorona. Com medo e vergonha, ele foge do único lar que conheceu, trocando os palácios dourados do Egito pela vastidão implacável e silenciosa do deserto. O deserto é um lugar de provação. É um crisol que queima tudo o que é supérfluo, deixando apenas a essência. Para Moisés, é um exílio, uma punição. Ele se torna um pastor, um homem simples, tentando esquecer seu passado, tentando silenciar a voz da sua consciência. Ele encontra uma nova vida, uma família, uma paz frágil. Ele acredita que seu destino é viver e morrer no anonimato daquele deserto. Mas o universo tinha outros planos. O chamado que ele tentou enterrar estava prestes a explodir diante de seus olhos. Um dia, ao pé do Monte Sinai, ele vê algo impossível. Uma sarça que queima, mas não é consumida pelo fogo. É uma visão sobrenatural, aterrorizante e hipnótica. Do meio das chamas, uma voz o chama pelo nome. É o Deus de seus antepassados, o Deus dos escravos. E a mensagem é clara, poderosa e assustadora. Eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, e eu desci para libertá-los. E você, Moisés, você irá ao faraó e dirá a ele: deixe meu povo ir. Imagine o terror de Moisés. Ele, um pastor gago, um fugitivo, um homem quebrado, recebendo a ordem de confrontar o homem mais poderoso do mundo. É uma missão suicida. Ele argumenta, ele hesita, ele implora. Quem sou eu para fazer isso? Ele pergunta. Ele está face a face com o infinito, e tudo o que ele sente é sua própria pequenez. Mas a voz insiste. A fé não é a ausência de medo, é a ação apesar do medo. E a obediência a esse chamado será o primeiro passo em uma jornada que o transformará de um simples homem em um líder de nações. Moisés retorna ao Egito. Agora, ele não é mais um príncipe, nem um pastor anônimo. Ele é um profeta, um embaixador do divino. Ele entra no salão do trono, o mesmo lugar onde cresceu, e encara o homem que é como um irmão para ele, o novo faraó. O confronto é titânico. Não é apenas Moisés contra o faraó, é a fé contra a tirania, a liberdade contra a opressão, o Deus invisível contra os ídolos de pedra e ouro do Egito. O pedido de Moisés é recebido com escárnio. O coração do faraó se endurece. Ele não apenas recusa, mas aumenta o fardo sobre os escravos como punição.
E então, o céu começa a escurecer. A guerra sobrenatural começa. O cajado de Moisés se torna um canal para um poder apocalíptico. O rio Nilo, a força vital do Egito, se transforma em sangue. As ruas são invadidas por enxames de rãs, depois piolhos e moscas. Pragas que não são apenas desastres naturais, mas ataques diretos aos deuses do Egito. Cada praga é uma demonstração de poder, um golpe na teologia e na soberania do império. A tempestade de granizo e fogo que destrói as colheitas. A nuvem de gafanhotos que devora tudo o que resta, deixando a terra desolada. A escuridão total que encobre o Egito por 3 dias. Uma escuridão que podia ser sentida, um presságio do terror final. A cada praga, o faraó vacila, promete libertar o povo. Mas assim que o tormento passa, seu orgulho e teimosia o fazem voltar atrás. Seu coração se torna uma fortaleza impenetrável. Ele está em uma batalha de vontades com o próprio Criador, e está disposto a sacrificar seu povo e seu império, para não admitir a derrota, até que chega a 10ª e última praga, a mais terrível de todas, a morte do primogênito. Uma noite de terror e luto se abate sobre o Egito. Em cada casa egípcia, do palácio do faraó, à cabana mais humilde, há um grito de dor. Mas nas casas dos hebreus, marcadas com o sangue de um cordeiro, a morte passa por cima. É a noite da Páscoa, a noite da passagem da escravidão para a liberdade. Quebrado pelo luto e pela derrota, o faraó finalmente cede. Ele expulsa os hebreus do Egito. Uma multidão de centenas de milhares de homens, mulheres e crianças, esses escravos, marcha para fora da terra da opressão, carregando o pouco que tem, em direção a uma terra prometida que nunca viram. A liberdade, finalmente, parece real, mas a mente de um tirano não descansa. O luto do faraó se transforma em fúria. Consumido pelo desejo de vingança, ele reúne seu exército, os carros de guerra mais temidos do mundo, e parte em perseguição. Os hebreus, encurralados entre o exército que se aproxima e as águas intransponíveis do Mar Vermelho, entram em pânico. A liberdade recém-conquistada parece prestes a se transformar em um massacre. Eles gritam contra Moisés. Foi para isso que você nos tirou do Egito? Para morrermos no deserto? É o teste final da fé, diante do desespero de seu povo e da certeza da morte. Moisés se volta para o mar. Ele ergue seu cajado mais uma vez, e então o impossível acontece. Um vento forte sopra durante toda a noite, e as águas do Mar Vermelho se dividem, formando 2 muralhas líquidas colossais, abrindo um caminho seco no fundo do mar. É uma cena de poder e majestade indescritíveis. O povo de Israel caminha entre as paredes de água, com o chão do oceano sob seus pés, em direção à liberdade. O exército egípcio, cego pela arrogância, o segue para dentro da armadilha. Assim que o último hebreu alcança outra margem, Moisés estende a mão novamente. As muralhas de água desabam com uma força cataclísmica, engolindo o faraó e todo o seu exército. O poder do maior império do mundo é quebrado e afogado nas profundezas do mar. Naquela margem, a escravidão morre para sempre. O povo está, finalmente, livre. A história de Moisés é uma jornada épica sobre a luta pela liberdade, sobre o poder da fé para mover montanhas e dividir mares. É um lembrete de que, mesmo diante de impérios e tiranos aparentemente invencíveis, um chamado, um ato de obediência e uma fé inabalável podem mudar o curso da história. É a prova de que a esperança pode nascer no desespero e que a liberdade vale qualquer sacrifício. Obrigado por assistir a esta jornada épica conosco. Se você se sentiu inspirado por esta história de coragem e fé, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. 8A